Então, galera, a gente está ao vivo agora, entrando aqui para a quarta série de lives. Hoje o papo vai ser com a engenheira Carolina. A Carolina atua na região sul, aqui do Rio Grande do Sul, né, na região de Pelotas, atuando com steel frame também. Tem experiência em wood frame também, trabalha desde 2012 com o sistema e ela acabou de entrar aí, vamos aguardar. Carol, vai aparecer um botãozinho para ti para pedir para participar. Aí, beleza. Vamos entrar, vamos embora. Fala, engenheira Carolina. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, E aí? pessoal. Muito obrigado pelo convite, da gente falar um pouco do que a gente Pô, tanto gosta. capaz, capaz. É uma honra, né? Acho que a gente nunca teve a oportunidade de bater uma ideia assim mais descontraída e falar a respeito das nossas opiniões, né? Do que a gente imagina e do que a gente acha a respeito disso tudo. E, cara, acho que vai ser trimassa tu trazer tua experiência aí pra galera. Tu já tá há bastante tempo nessa estrada também. Acredito eu que há mais tempo que eu até. Então, acho que tu tem bastante a contribuir aí pra essa galera. Fala, Pedrão, beleza? E acho que tu tem bastante. Te dá com o Pedro também, Carol. Sim, foi meu colega. Ah, que massa, show. Cara, acho que tem bastante a contribuir aí pra galera. Acho que tu tem muita experiência na área. Acho que vale bastante aí tu passar toda a tua trajetória nesse percurso que tu vem traçando aí nos últimos anos. Mas, Carol, eu sempre começo assim, cara. Eu sempre costumo iniciar perguntando pra galera assim para contar um pouco da história, né? Para dizer como que chegou no steel frame, como que chegou no sistema, né? Como que tu veio parar dentro desse universo paralelo, vamos dizer assim. Então, eu sempre estive envolvida com alguma coisa de obra, sempre gostei. Meu pai é engenheiro, meus irmãos também, e então eu sempre estive nesse meio. Porém, sem saber que era com que eu ia trabalhar. Eu já tive várias outras vontades, até veterinária cheguei a iniciar, até que aceitei, né? Que era o que eu gostava realmente. Mas o ponto principal foi, eu morava fora do país, eu fiquei um bom tempo morando fora do país, né? Em vários outros países, e eu comecei a observar que a construção lá era bem diferente do que a gente fazia aqui. A construção era otimizada. Dá mais uns. Onde é que tu passou? Dá mais uns detalhes aí por onde tu andou nessa tua trajetória, onde é que foi essa tua tour? E o Prim- que mais te impressionou assim? Primeiro foi na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eu já comecei a ver que a construção era diferente daqui. Era um processo totalmente modular, industrializado. A mão de obra era uma mão de obra capacitada. Tu via a diferença vendo aquelas obras, mas como eu era leiga no assunto ainda, eu já tinha começado a faculdade de engenharia industrial, mas ninguém falava em wood frame, steel frame, isso aí foi lá em 2008. Então eu só observava e curiosa para saber o que era aquilo. Via as placas USB, por exemplo, não sabia o que era. Via a membrana Tais, que é a membrana hidrófuga, também ficava curiosa para saber por que eles envelopavam a casa com aquilo. Mas, enfim, eu tinha ido para Nova Zelândia para fazer outras coisas, olhava aquilo com curiosidade, mas não fui a fundo para ver o que era realmente. Então voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui e fui embora novamente. Aí fui para Califórnia, para os Estados Unidos. E lá começou a me chamar mais atenção, porque eu morava num apartamento que era de wood frame e eu notava diferença naquele apartamento de conforto térmico como acústico. E isso começou a me instigar, a querer saber mais por que aquilo acontecia. Claro, as paredes diferentes, tu batia na parede, dava aquele toque-toque, tudo que a gente já conhece, mas o desempenho acústico da edificação era totalmente superior, térmico e acústico. Então comecei a visitar obras, as Mas obras lá. até então tu não sabia do que se tratava, tu só percebia que era Não, um lance diferente.
Exatamente. Lá eles chamam de outra coisa, até tem é o Gypsy que eles chamavam, eles têm uma nomenclatura diferente, porque lá eles usam até mais o steel frame, o wood frame do que o steel frame, por causa da matéria-prima deles. Então comecei nas obras e questionar dentro do que eu conseguia, né? E ver os materiais e entrar nas obras que ficavam abertas e procurar. E comecei a ver a limpeza das obras, a organização, tudo organizadinho, bonitinho, sabe? Dava vontade de estar ali, não era aquela obra suja, molhada, feia, sem a utilização de água, as obras secas, os resíduos classificados, o reaproveitamento dos resíduos, o pessoal todo uniformizado, com EPI, era outra coisa, para mim era outro mundo. Quando eu voltei para o Brasil, eu segui na engenharia industrial, mas já inclinada a fazer engenharia civil, logo após. Porém, quando eu estava fazendo engenharia industrial, eu fiz estágio numa empresa que trabalhava com casas de estrutura de madeira. E ali, então, a gente começou a desenvolver, a tentar melhorar aquilo. Eram casas populares, era um loteamento popular, mas eles já utilizavam algumas coisas, como a placa cimentícia, o isolamento. Mas, enfim, então voltei para o Brasil querendo saber mais daquilo e fui procurar cursos. Aqui em Pelotas não tinha, não se falava muito nisso ainda, né? A EMAC já tinha alguma coisa, foi aí que eu comecei em contato com a EMAC, mas era mais industrial, era mais prédios comerciais, não tinha muita coisa residencial ainda. Aí eu descobri um curso de steel frame num dos fornecedores, em Ponta Grossa, no Paraná, e fui para lá. Eu me lembro que a primeira aula eles falavam em radia, e eu não sabia o que era radia. Não fazia era radia, só que eu ficava com vergonha de perguntar, porque a maioria das pessoas que estavam no curso eram empreiteiros, eram arquitetos, né? Já eram formados, já sabiam, e eu ficava com vergonha de perguntar o que era radia. E foi uma semana, e lá, basicamente, que eu aprendi o básico, né? Desde o radier até os perfis, diferença de perfil, as vantagens, desvantagens. A gente montava também, né? Eles davam ferramentas e a gente tinha que montar as paredes. E a partir daí voltei para Pelotas, entrei em contato com o Alex, que eu sabia que o Alex da EMAC, né, e da Dome House também trabalhavam já com steel, e a gente começou a trabalhar juntos. A princípio, então, a gente fazia mais era comercial, né? Atendia os postos Ipiranga, fazia mais essas coisas. E depois começou uma grande procura por residências, né? Residências unifamiliares. Aí eu comecei a trabalhar com a Domi, isso aí foi em 2000 e... Já faz uns 3 anos, eu acho, né? Eu acho que Faz é uns... por aí, 3, 4 anos. Comecei a trabalhar na Domi. E aí, então, nunca mais, além de nunca ter trabalhado a fundo com alvenaria convencional, que eu nunca gostei, eu não gosto de concreto, eu não gosto de tijolo, a partir daí foi só steel frame e hoje em dia é a nossa especialização e eu não me imagino trabalhando com nenhum outro tipo de obra. E, Carol, e tu tá atuando hoje mais vamos dizer assim, em outras frentes também, né? Tu tem como é que eu vou te dizer, atendido demandas também além das residências e tal, tu tem recebido outras demandas, né? Sim. O que que tu tem percebido assim aqui da nossa região? O que que tu tem percebido com relação a isso? Tu percebe que tem um crescimento? Tu acha que tem mais gente procurando, mais gente já conhecendo o sistema? Já entendendo um pouco melhor a respeito disso, como é que tu está percebendo essa aceitação, assim, cara, essa mudança que a gente tá presenciando, né, cara? Porque o steel frame ele está se popularizando, né, cada vez mais. E a gente está tendo a oportunidade vamos dizer assim, de puxar toda essa corrente de transformação, né? Cara, o que que tu tá percebendo assim do mercado? O que que tu tá achando disso? O que que tu tá analisando? Qual é a tua análise a respeito do nosso mercado aqui, que a gente, né, tá presente todos os dias e tem recebido tantas e tantas demandas de várias maneiras diferentes? Olha, eu noto que teve um aumento grande na procura. Tem muito mais gente procurando, muito mais gente se interessando e pesquisando sobre. Hoje em dia a gente já recebe a ligação dos clientes perguntando, inclusive já usando os termos dos produtos, né? Que até então era diferente para eles, assim como foi para a gente, né?
O pessoal leigo não entendia, ficava com medo, a casa vai voar, a casa vai, vou bater na parede, vai quebrar. Hoje em dia o pessoal já está tá se interessando, está pesquisando, está vendo que é o futuro, que é o método construtivo do futuro, já consegue notar as diferenças. A gente teve até um cliente de Jaguarão, que a gente entregou a casa, né? Um dia desse ele me ligou para me dizer que estava impressionado, que a casa estava quentinha. Ele tinha ligado a lareira de manhã, Sério, a cara? lareira apagou, ele saiu de casa, quando ele voltou a casa estava quentinha. Ele estava apaixonado, ele ficou Sério? bastante, sim. E aí eu falei, no inverno, Bah, cara, isso é incrível. vai ligar o ar-condicionado e ele vai manter a temperatura que tu, né, que tu quer para tua casa, a temperatura que tu desejou. E aí a gente vai notando isso, né? Pessoal, agora mesmo tem muita gente procurando assim, ó, eu já tenho uma casa de alvenaria e eu quero fazer uma ampliação, ou eu quero fazer uma outra casa e eu quero que seja de estilo. Porque eu fui de um conhecido, fui na obra e aí vi os elementos que estavam utilizando, gostei do isolamento e sei que até dá para fazer isso na alvenaria, mas ou eu vou gastar mais ou eu não vou ter o mesmo desempenho. Então eu acho que eles já estão, o pessoal já está evoluindo junto, né? Junto com o crescimento do estilo. Já não está tendo tanto aquela. Era até um preconceito, né? Que se tinha. Eles já não te questionam mais sobre aquilo que eles questionavam, né? Aquilo da parede, de voar, ou se pode utilizar qualquer coisa presa, fixada nas paredes, pode utilizar revestimento de pedra, de madeira, se vai dar para ver que a casa é de aço. Não é mais uma preocupação para eles. Sim. O que está acontecendo assim, né, cara, que esse movimento de popularização, vamos dizer assim, acaba fazendo com que as pessoas tenham curiosidade, elas até podem seguir tendo medo de entrar dentro do sistema, de optar por construir steel frame, mas isso vai fazendo com que elas aumentem a curiosidade delas. O cara escuta assim, o outro fala, bah, mas é completamente diferente tu viver dentro de uma casa de steel frame ou não. É tudo diferente, na verdade, né? A sensação interna e o viver dentro de uma casa com toda essa tecnologia que a gente vem trabalhando hoje aplicada é completamente diferente do que tu viver dentro de uma obra convencional. E isso a gente só consegue ter esse tipo de feedback tendo os clientes ali, chegando os clientes morando e habitando essas casas e vendo Então, essa diferença. Cara, essas questões de bater do toque-toque, cara, isso aí não tem. Isso é só uma sensação que talvez seria a maior desvantagem do steel frame hoje, seria essa, de fazer o toque-toque. não é, a questão não é, por exemplo, quando a gente tem um segundo pavimento, a gente consegue ainda trabalhar, né, com uma camada de contrapiso que até elimina toque-toque, quando é um toque-toque em laje e tal. Mas a questão da parede, né, que muitos questionam, o barulho na parede, quando bate na parede, parece que vai quebrar, é extremamente cultural, se tu for ver. Muita gente fala, porque eu vi num É, filme um soco na parede, a parede quebrou, né? Se referindo a uma parede só com gesso acartonado, que é muito comum lá, né? Tu tem o perfil metálico gesso acartonado. É claro que vai quebrar, assim como se tu der um chute num móvel também pode quebrar, e não é a finalidade, né? Tu não tem uma parede ali para chutar ou para bater na parede. Mas eu acho que eles associam assim, se essa parede está dentro de casa e é um gesso acartonado, e eu dei um soco, eu dei um chute, ela quebrou, vai vulnerável, porque se tentarem entrar na casa por fora também tem a facilidade. Mas a pessoa não imagina todas as camadas, né, que tem uma parede de steel frame, todas as camadas, cada uma com a sua função que a gente leva até adquirir, chegar numa parede de 15 centímetros, dependendo dos revestimentos ou mais, né? sim, a gente está falando de uma parede composta por 7, 8 camadas, muitas vezes, né? Que Exato. cada camada tem uma função específica e foi projetada e desenvolvida para ter uma atuação naquela composição que aumente, né, a qualidade e o conforto absoluto do ambiente interno. Então, cada camada dentro dessa parede tem uma função específica a desempenhar, né? Uma vai ter a função de fazer isolamento térmico, outra vai ter a função de vedar, no sentido de
da umidade, outra vai ter a função de isolar acusticamente. Então tu vai tendo diversas e diversas camadas que esse conjunto todo forma, né, forma uma grande composição que justamente entrega o melhor de uma parede, entendeu? Lógico, Fora. a função e tu ter o sentido para uma parede, porque se tu for ver o que é a parede de alvenaria convencional, é um tijolo, né? É um elemento totalmente artesanal, de barro, com propriedade nenhuma, e é Exatamente. o que a gente acha que é certo. E aquele tijolo, na umidade, ele fica encharcado por dentro, ele capta toda a umidade, ele fica com aquela umidade presa dentro dele, depois passando para dentro da edificação, ou estourando reboco, estourando revestimento, e é o normal, entendeu? É o aceitável. Cara, fora que é o seguinte, né? A gente tá falando aí de uma parede de alvenaria e a gente tá só atestando a questão do tijolo e tal. E isso é uma questão que a gente bate muito pouco, sabe? Eu costumo, pelo menos, falar muito pouco a respeito disso, mas eu acho que talvez seja um dos principais benefícios dos sistemas de construção a seco, que é essa questão do meio ambiente, cara. O steel frame, ele está totalmente integrado com o meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? É um sistema construtivo que, além de entregar o melhor de um sistema construtivo, de uma técnica construtiva, vamos dizer assim, entregar o melhor de cada material com a sua função específica, ele faz com que tu, com pouquíssimos recursos naturais, tu consiga obter isso. Esses dias eu tava, não é verdade? Sim. Se a gente for ver, Cara, por então, exemplo, uma linha de produção de qualquer produto, tá? Qualquer produto industrializado, que é uma das vertentes e uma da linha do steel frame, né? O máximo de industrialização para ter o maior controle de qualidade, para ter o menor índice de retrabalho, para ter menor tempo de espera. Aí a gente já fala um pouco em construção enxuta, né? Em lean construction, que é tu tentar otimizar ao máximo a construção, agregando valor às etapas de produção e tirando o valor das etapas de espera, de transporte, de inspeção, que é onde a gente vai conseguir agregar valor ao produto. Se a gente vê todas os itens industrializados passam por uma linha de produção e todos são exigidos, todas as etapas, né? A gente tem controle de qualidade, a gente tem inspeção, a gente usa o maior número de elementos industrializados possíveis para ter o maior controle. Isso é feito em eletrodomésticos, em automóveis, em móveis, em celulares. E por que não na residência, né? A residência a gente Carol, já que tu puxou essa vertente agora aí, ah, faz esse link, faz favor, da construção enxuta com steel frame e como que isso se interliga, né? Qual é o conceito que descreve toda essa conexão, vamos dizer assim, com sistemas industrializados e a construção enxuta? Onde é que tem, isso está conectado? De que maneira isso se conecta? Começando, obviamente, pela explicação de o que é a construção enxuta. tem. A construção enxuta nada mais é um apanhado de princípios proposto por Cosquela, né, o escritor, que ele lança itens que têm que ser verificados e têm que ser obedecidos para que a gente consiga ter a construção mais otimizada possível, agregando valor ao produto de uma maneira, otimizando, né, agregando valor a esse produto de uma maneira a tentar diminuir ou até remover as etapas de inspeção, de transporte, de movimento que a gente tem durante a produção desse produto. E a gente consegue linkar ao steel frame exatamente pelo fato da gente utilizar materiais industrializados, né, ou pré-fabricados. Todos os materiais que a gente recebe na obra são como eles já passaram por um processo de industrialização, já passaram por um controle de qualidade, por uma inspeção, e ele já vem pronto praticamente. É o aço que a gente utiliza, já foi manufaturado, as placas que a gente utiliza, tanto o USB quanto o gesso acartonado, quanto o IPS, já está recebendo produto manufaturado, produto semi-acabado.
não é nada que a gente vai ter que manipular na obra, que nem a gente tem que fazer, por exemplo, um concreto, né? Que nem tem, tu faz uma argamassa, tu faz um reboco. Então, isso aí tira um pouco da mão do executor esse processo artesanal, fazendo com que a gente consiga ter um maior controle. Então, tudo isso, através de todo esse controle, da gente utilizar o máximo de produtos industrializados, colocar na obra aqueles produtos, consegue ter um controle maior de qualidade, tu consegue diminuir drasticamente as tuas etapas de transporte, de espera. Não quer dizer que a gente não vai ter todo esse processo de controle de qualidade, mas a gente consegue otimizar, fazendo com que a obra seja mais rápida, porque a gente vai conseguir pular algumas etapas, né? Que a gente já está utilizando aquilo pronto, fazendo com que a obra seja mais limpa, até pelo a quase não utilização da água, a gente está conseguindo tirar processos, otimizar o processo em loco. Consequentemente, tu vai ter menos pessoas trabalhando na obra, porque as etapas foram otimizadas, vai ter menos resíduos. O que tiver de resíduo, a ideia é que consiga ser reaproveitado ou reciclado. Esses são os principais pilares que a gente consegue linkar com o steel frame, né? É a rapidez, é a economia de recursos, é a economia de mão de obra, otimização do espaço, dos materiais e o maior índice de industrialização e controle de qualidade possível. Então, basicamente, não seria... É uma montagem, né? O steel frame passa a ser um sistema estrutural, ele é uma montagem. A gente trata, é uma obra, ele não deixa de ser uma obra civil, mas ele é uma montagem. A gente está ligando elementos, cada um com a sua função. É o método construtivo mais próximo ao proposto pelo Cosquela, né? Pela Lean Construction. Bato, isso eu não tinha essa informação assim tão bem detalhada. Que legal, Sim, tem cara, que show, que show. coisa além, né? Inclusive o meu TCC, um dos TCCs quando eu fiz referente à aplicação de itens da construção enxuta, de princípios que a gente chama da construção enxuta no steel frame. E eu consegui aplicar quase todos os itens, né? Diferente de de repente alguma outra construção, a própria alvenaria convencional, eu já não conseguiria aplicar aqueles itens que eu apliquei. E todos sempre com o intuito de dinamizar a construção. Eles batem muito nessa coisa de tu poder agregar valor ao que tu está vendo, ao que importa. Né? A gente sabe que a gente tem gastos com transporte, gastos com locomoção, com inspeção, e aquilo é um gasto que a gente não enxerga. Tu não está enxergando aquilo que nem tu está enxergando um material acabado que tu agregou valor. Isso acaba onerando a obra e é uma coisa que, imagina, se tu puder otimizar, se tu puder tirar ela, né, até mesmo excluir do processo, o que não vai gerar para o produto que tu agregou valor. Sim, sim. Não, e tipo assim, ó, se tu pega, por exemplo, cara, uma comparação esdrúxula, tá? Mas tu pega uma parede de alvenaria aí que pesa em torno de 250 quilos por metro quadrado. Tu pega uma parede de steel que pesa em torno de 40, 50 quilos. A gente tá falando de 5 vezes menos Sim. peso, certo? Uhum. Esse peso, vamos dizer que esse material, ele não vai chegar na obra sozinho. Tu vai ter que ter um transporte para conseguir movimentar esse volume todo maior de material, ou seja, em vez de tu ter um caminhão transportando Tá? todo o material, tu vai ter 10 caminhões transportando o mesmo material que tu transportaria para uma obra de construção industrializada, né? Então, tipo, são impactos assim, cara, que às vezes ficam um pouco complicados de tu enxergar, porque eles são coisas que estão mais nos bastidores e precisam de uma visão um pouco mais Uhum. sistêmica para conseguir enxergar isso, né? Ter uma visão do todo, vamos dizer assim. Mas os benefícios dos sistemas industrializados, eles vão muito além de uma boa construção, né? Eles impactam diretamente na sociedade, né, cara? Se tu tem menos caminhões, tu tem menos desgaste das rodovias, tu tem menos acidente, tu tem menos pessoas. Tem menos água, tu não utiliza tanta água. Se tu tem menos trabalho com concreto, tu não vai ter tantos resíduos também, tu não vai precisar de tanto armazenamento dentro da tua obra.
tu vai ter uma estrutura consideravelmente mais leve, então tu vai poder ter uma fundação mais leve também, fazendo menos impacto ao solo, utilizando menos material, que é o material que a gente não enxerga, né, a fundação, e é um material que tu não tem aproveitamento depois. Ela é morta ali. O dinheiro que tu enterrou, da fundação para baixo, ele vai ficar ali. Não, exatamente, né? E o que que tu faz com isso depois? O que que tu faz com 100 estacas que tu bota para executar uma edificação? Bom, tu até Não. pode tirar elas de lá, mas tu já pensou no movimento todo que teria que se fazer para fazer isso? Ou seja, a gente consegue explorar o melhor de cada material na sua melhor utilização, né? Sim, Matheus, E da, foram da feitas. maneira, da maneira menos impactante possível, né? Outra Então, coisa muito, tipo, o que que eu... Vai lá, falhou aqui, pode falar, desculpa. Deu outra uma coisa muito falhadinha aqui. em construction, né, da construção enxuta, é aquilo de tu produzir o que tu precisa na hora que tu precisa, que é o just in time, né, que a gente chama. Então, além disso, a construção steel frame tu consegue fazer um quantitativo muito próximo do que tu vai utilizar. Né? Ela é muito sistêmica. Tu consegue calcular as chapas que tu vai utilizar, tu consegue calcular o que tu vai utilizar de aço, se o aço vai ser cortado, onde é que tu vai poder reaproveitar, ou até sobrou um pouco do teu aço, tu pode utilizar ele na mesma obra para algum outro item, ou até em uma outra obra, não vai ser perdido aquele material, né? E o steel frame te permite isso, quantificar para tu ter na obra o que tu precisa e na hora que tu precisa. Não ficar com aquele monte de material que de repente tu vai usar, ou tu chegou a não usar e o material ficou na obra, estragou, era saco de cimento que não podia ficar tanto tempo exposto, tu não tinha onde colocar, e por aí vai. Ou a brita que estava espalhada e pegou chuva e se espalhou mais ainda, e areia. A gente consegue fazer essa relação de ter um material organizado e utilizar exatamente o que tu precisa na hora que tu precisa, tendo o menor desperdício possível. Cara, exatamente. E assim, até tem uma curiosidade. A gente estava desenvolvendo um estudo, né, de um projeto de uma obra popular, né? Uhum. E eu fiquei encarregado de fazer o estudo estrutural dessa casa, de analisar toda a parte da estrutura e tal, e de como resolver toda a parte estrutural dessa residência. E, obviamente, por se tratar de uma edificação popular, uh, qualquer perfil que tu coloque a mais nessa obra, tu está falando de 100, R$ 200 a mais, que ao longo de 300 unidades vão ter um grande impacto financeiro, né, na execução. Então, o desafio era ter zero de sobra em todos os perfis de aço, né? Tu ter cada recorte tu conseguir usar em algum lugar. A gente tem, para quem não sabe, a gente tem múltiplos de 3, né? Geralmente, os perfis eles vêm 3, 6 e 9 metros. Então, o desafio era exatamente esse, era conseguir desenvolver uma estrutura na qual todos os perfis que fossem utilizados e fossem cortados tivessem o máximo de aproveitamento para se ter o mínimo de desperdício possível, né? Se conseguir atingir o zero, né, aproveitar todos os itens, seria ótimo. Esse estudo ele ainda está no meio, na verdade, eu ainda estou fazendo algumas adaptações e tal, mas é impressionante Dá para as diversas possibilidades que te permite de aproveitamento dos materiais. sim. Hoje, uma outra situação também. A gente estava numa das obras e tal, e o pessoal começou a fazer as instalações elétricas, né? Começaram a fazer as instalações. E a gente vinha com uma ideia de fazer uma melhoria para a colocação das caixas e tal, e só que nunca tinha sido discutido, assim, a gente nunca tinha conseguido sentar para conversar, porque antes a gente passava um perfil entre os montantes, né, e fixava a caixa no perfil, né, por baixo. E acabava que a parte de cima não ficava tão rígida, né? E aí às vezes se abria demais o gesso, depois tinha que fazer alguns arremates e tal, e não ficava bom, não ficava bom. E não era uma coisa que funcionava bem assim, com fácil.
E aí o pessoal que trabalha conosco na elétrica e tal, o pessoal do Muriel, eles Eu tava... sugeriram, até o Muriel estava lá. E aí o Muriel sugeriu que a gente que a gente pegasse um retalho de USB, né, e fixasse entre os montantes e botasse a caixinha dentro do próprio USB, fazer um corte Uhum. próprio para o encaixe da caixinha, para ela ficar fixada de todos os lados e tal, e ficar firme. E aí Sim, eles fizeram o teste hoje lá e assim, ó, aquilo ali foi tipo evolução da vida, assim, vai ser uma coisa que vai ser utilizada para sempre. E mais um retalho, uma sobra de material, é uma ponta de USB lá que a gente vai e estar já utilizando e que já vai facilitar em outra coisa e menos resíduo a gente vai gerando. E hoje a gente, eu tava até, a gente notou muito isso no eu, desenvolver das obras de steel frame. A gente conseguiu fazer várias melhorias, né? Tanto hidráulica quanto elétrica, até no próprio radier e várias técnicas que a gente vai adquirindo com a experiência. A gente faz um jeito, vê que não funcionou e cada um tem seu padrão de fazer, cada um tem uma maneira que acha que é melhor que a outra, ou então constantemente a gente vai evoluindo nisso, né? Que nem agora, quanto tempo a gente já está construindo e tu teve essa ideia agora de botar um USB para fechar, para segurar as caixas 4x2 e daqui a pouco a gente já bola alguma outra coisa, sempre utilizando o material que a gente já tem, sempre para melhorar. não, e o Muriel até tinha me comentado isso já. O Muriel, o rapaz que trabalha conosco em toda a parte elétrica das obras. E o Muriel Sim, já tinha me comentado a respeito disso. Ele já tinha me comentado a respeito disso, só que não tinha tido a oportunidade de a gente trocar uma ideia na própria obra. E a ideia dele era colocar por fora dos perfis, colocar uma chapa de USB. Por fora do perfil, fixar, e aí depois contornar com gesso e tal, e fazer toda a função por fora. Só que aí tem sim. paredes que a gente não tem gesso, né? Que a gente não tem USB, tem paredes que são só divisórias. E aí engrossar. Exatamente. Exatamente. E aí, ali na discussão, a gente resolveu botar por dentro da parede, que aí ficaria não atrapalharia em nada, independente se fosse USB ou Sim. gesso na face da parede, não iria interferir em nada. E, cara, Ela aquilo é ali foi muito bom, assim, cara. bastante. Ela Ela fica fica entre os montantes, exatamente, entre os montantes. E ficou sensacional, assim. Eu tirei umas fotos, vou te mostrar, vou te mandar depois. Ficou muito bom. Cara, e é incrível assim, né, cara? A gente vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo e cada vez mais a gente vai conseguindo otimizar mais etapas, né? É um processo de evolução constante, eu diria, né? com certeza, inclusive no revestimento externo, né? Como a gente já. E como as empresas estão criando cada vez mais produtos para atender o steel frame. Antes era escasso, a gente tinha que usar o que tinha para a alvenaria convencional e rezar para que desse certo, ou começar a tentar aplicar mais de uma camada para ver qual ia funcionar. Hoje em dia eles já têm uma linha específica para steel frame, para paredes externas com materiais hidrorrepelentes, elastoméricos, cada um com uma função para atender o steel frame. Sim, sim, e cada vez mais fornecedores, né? E mais fornecedores surgindo, e mais lojas aparecendo e vendendo produtos para o sistema. Cara, eu venho sempre falando isso. Eu acho que o. Eu não entendi o que tu falou, desculpa. Barateando o processo, dando mais, tem mais demanda, então a gente consegue flexibilizar valores ainda, né? Antes era bastante caro tu comprar material para steel frame, não tinha nas cidades pequenas, tu tinha que trazer das capitais, das metrópoles, era caro, muitos materiais importados não eram produzidos no Brasil, então se tornava bastante caro tu aplicar o que tinha de tecnologia. Hoje em dia não, já está bem mais acessível. E nesse universo aí, Carol, nesse universo aí de aproximadamente 6 anos, tá? Tu voltando no tempo, tu fazendo uma retrospectiva assim de 6 anos que tu iniciou, vamos dizer, dentro do Steel Frame, para hoje, quais principais diferenças assim tu percebe num âmbito geral? O que que tu percebe que está muito diferente do que era na época que tu iniciou? Olha, basicamente, que eu te falo, as instalações, que a gente evoluiu bastante nesses pequenos truques, né, que a gente vai aprendendo e vai alterando.
o próprio revestimento externo, né? Quando eu comecei era placa cimentícia absoluta. Não se falava em sistema ACES, até se falava, mas não era muito utilizado, porque já remetia a ser mais caro, ou, não tem mão de obra especializada. Hoje em dia não. Hoje em dia tu consegue gente que faça bem feito, e a gente vê que o desempenho é outro, né? O revestimento externo utilizando o EPS, o revestimento externo AFES. Também notei bastante, após o revestimento AFES, o acabamento da casa. Lembro que uma das primeiras casas que a gente fez, a gente descobriu a tinta elastomérica, lembra? A pintura elastomérica, que não ia trincar a casa. Isso aí pra gente foi um achado, porque até então era tinta normal e a casa trabalha, a casa de steel frame trabalha, a função dela é trabalhar, e começava a aparecer fissuras, rachaduras, e isso assusta, né? Querendo ou não, porque a gente sabe que não está comprometendo a estrutura, mas tu vai ver uma casa com uma fissura, com uma rachadura na pintura, tu já vai ficar com o pé atrás. Muito embora a gente coisa muito pior na alvenaria e não leve tão a sério, né? O que é uma parede mesmo com reboco estourado, com umidade? Tá dentro do apartamento, o terceiro andar, tu tem umidade no reboco da tua casa. Tu tem água dentro da parede, né? É insalubre, é ruim, não funciona. E isso a gente começou a ver que, além da gente não ocorrer no steel frame, porque é uma das propriedades, cada vez mais a gente consegue evoluir nos materiais para que elimine total e que trabalhe cada vez melhor. Eu notei também que a evolução também nas massas e fitas que a gente utiliza para o gesso acartonado, por exemplo, a qualidade melhorou. A gente não tem mais tantos problemas quanto a gente tinha acontecia da edificação trabalhar e tu enxergar a fita, né? A fita sobressaía a massa. E era muitas vezes problema no produto, realmente. Tu podia aplicar com mais de um pessoal, mais de uma mão de obra e mais de uma edificação, e aquilo acontecia. E tem várias outras coisas que a gente vai descobrindo, assim, às vezes estou pesquisando ou vou comprar alguma coisa para uma obra e já tem aquilo pronto, entendeu? Eu ia ter que fazer, eu ia ter que inventar algum sistema para funcionar no steel frame, quando vê eles, não, isso aí já tem, já lançaram agora. Não vou saber te citar bem agora, mas elementos de... Outro dia eu queria fazer um mini alçapão para colocar no banheiro e eu tava com problema pelo espaçamento dos perfis, eu precisava que entrasse uma pessoa ali, né, para poder dar manutenção no forro, mas eu tava com problema no espaçamento dos perfis. Aí eu fui numa loja procurar e ele já tinha uma solução de um alçapão que tu conseguia fazer o entorno dos perfis do forro com ele, e ele já vinha pronto e ele já estruturava o forro também. Isso aí antes não tinha, né? É bem recente e cada vez para facilitar mais. Então eu não tive que me preocupar em fazer uma estruturação para o forro, que além de servir para o forro, ia servir também para o alçapão. Ele já vem estruturado, então é só encaixar, ele vem pronto, né? E vários outros elementos, pequenas coisas, assim, às vezes vai na ferragem e ele já tem uma linha toda para steel frame, e eu adoro, né? Eu adoro ir para uma loja de material de construção, adoro ir pra ferragem. Tenho tudo que é ferramenta em casa e adoro. E aí eu vou vendo coisas novas, aí tem uma bucha diferente, que não é mais aquela bucha que tinha para parede de drywall, eles já inventaram uma outra bucha. E aí, seguido tem coisas diferentes, assim. Eu não tenho para onde usar, mas eu compro para ter. Não, cara, e o que eu vejo, assim, cara, que eu acho incrível é que nesses últimos anos, assim, eu vejo uma curva de crescimento absurda. Não só no lance de fornecedores, mas no desenvolvimento de novos produtos e novas soluções específicas para sistemas de construção a seco. Cara, a Saint-Gobain comprou a Brasilite para poder entrar dentro do sistema de construção a seco com as placas cimentícias. E então isso é um mega do movimento de mercado que está acontecendo, entendeu? Tu ver sinais muito fortes de que as empresas realmente estão apostando que esse vai ser o sistema construtivo predominante no mercado.
E eu não tenho dúvida disso, cara. Tu acha que a Sangoban ia fazer um negócio desses no risco, assim? Ah, não, eu acho que vai funcionar. E pela, Não, esses caras, eles nunca entram para perder, né? pela própria LP, pela fábrica da OLP, pelos aumentos que eles estão fazendo e cada vez mais inovando, trazendo produtos diferentes. Agora eu vi que eles estão com outro adesivo para o USB, que é um adesivo, não sei se é fenólico, alguma coisa, mas ele tem outras propriedades, que é antifungos, antimofo, já faz o pré-tratamento da madeira. Então, cada vez eles estão inventando mais coisa, que nem o que deveria acontecer com a construção, né? Só que deveria vir acontecendo lá atrás. Foi dado uma ênfase para o concreto, que não foi dado ao steel, que não foi dado a nenhum outro sistema construtivo e que está sendo dado agora. O pessoal está acreditando mais, está tendo mais procura. A gente já consegue os materiais à pronta entrega, que antes não conseguia, né? Vai numa loja que forneça material de steel frame, tu acha um monte de coisa que antes não tinha, ou tu tinha que encomendar, ou ia ver se ia conseguir, e acabava encarecendo o processo. Sim, sim. Cara, o que eu acho assim, ó, que né, a gente precisa se dar conta, cara, e eu ainda estou buscando maneiras de trazer isso da maneira mais clara possível. Ah, cara, essa integração com o meio ambiente, essa integração com o meio que a gente está vivendo, ela é fundamental, cara. A construção civil, ela é uma das principais, um dos principais setores causadores dos impactos ambientais no mundo, cara. A gente é um dos setores mais agressivos ao meio ambiente. Não só na questão de exploração, mas na questão de geração de resíduo também. Se tu para analisar esse tipo de dado, assim, cara, é absurdo, é absurdo. Tipo, deveria ser proibido, sabe? Deveria ser proibido. Tem coisas que deveriam ser proibidas, que não poderia ser mais ser feito. E então cara, eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira aí de uma vez, a gente precisa falar para o mercado o que está acontecendo, a gente precisa mostrar dados e mais dados, mostrando a responsabilidade ambiental que a gente tem, porque a Exato. gente está né, a gente tá passando por uma vida aqui, né, cara, mas a gente vai deixar pro filho, vai deixar pro neto, e, cara, então a gente precisa fazer aí tem que rever muitos valores aí, cara, muitos valores, porque a nossa responsabilidade quanto profissionais hoje é proteger não só as pessoas, mas também proteger o ambiente que a gente está trabalhando e o ambiente que a gente está explorando, né? Então, no momento que tu começa a explorar e a utilizar materiais de maneira redundante, de uma maneira que tu não tenha reaproveitamento, que tu não tenha reutilização, que não sejam materiais sustentáveis, cara, tu tá indo contra a corrente, tu tá contra um processo evolutivo e tu tá causando um dano ambiental irreversível. E isso eu acho que ninguém tem muita noção dessa responsabilidade, assim, sabe? Eu acho que as pessoas os profissionais ainda não estão conseguindo enxergar isso assim de maneira muito clara, me parece. Isso não tem valor ainda e eu confesso que eu não sei como que isso não tem valor, É, porque para mim é errado ainda, né? Parece que não teve evolução nessa etapa. Tudo evoluiu no mundo e a construção civil não evoluiu. A gente segue gerando resíduos, segue com uma obra suja, segue utilizando água, e parece que é normal, que é aquilo ali, que não tem outra maneira de fazer aquilo ali, né? Por que que a gente evolui em todos os outros aspectos? A gente evolui nos eletrodomésticos, nos celulares, nos carros, e por que que na construção civil não, né? E quem disse que não pode ser evoluída, quem disse que não pode ser trabalhada, melhor trabalhada, mas acredito que aos poucos está acontecendo, né? Já faz bastante tempo que a gente tá trabalhando nisso e está esperando, mas a gente já vê, por exemplo, hoje o pessoal procurando mais e acreditando mais, questionando. E hoje mesmo eu fui numa obra para ver o pessoal que queria fazer um mezanino, uma obra de alvenaria, eles queriam fazer um mezanino de steel frame, né? Até pela limpeza, porque eles já residem na casa, não querem bagunça, querem uma coisa rápida, otimizada, querem ter um controle do material utilizado. E o proprietário já sabia o que era o USB, já sabia o isolamento, os tipos de isolamento, já sabia placa cimentícia.
Isso é novo, né? Não ocorria. Há um tempo atrás a gente chegava e ia fazer uma apresentação de um USB, o pessoal, o que que é isso? É o compensado? É essa chapa amadeirada? É bem por aí, cara. O que eu acho assim, meu, que tanto eu quanto o profissional, tudo isso que a gente vem fazendo, às vezes quando a gente está muito enfiado de cabeça dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro das coisas, a gente não tem muita noção da dimensão das coisas que a gente faz, né? Eu sempre falo isso, cara. A gente nunca tem noção do tamanho e da dimensão das coisas que a gente faz, e do que a gente promove e do que cada ação individual promove dentro da nossa micro-região, vamos dizer assim. Então, cara, eu não tenho dúvida, assim, cara, de que a gente contribuiu e contribui muito para isso, tanto não só no nosso estado aqui, mas também, eu diria até Santa Catarina, acredito que a gente tem uma influência forte. Uhum. Mas, cara, a gente está contribuindo muito, muito para que as pessoas cada vez mais se acostumem com esse tipo de construção, cada vez mais vejam casos e casos e casos de obras e de profissionais que Noto também. entraram dentro do sistema, que já viram que o futuro tem, que o futuro é esse, entendeu? Não tem como ser diferente disso, entendeu? Não, É, eu não sei se a alvenaria, eu não sei se a alvenaria vai aumentar, entendesse? Mas o que eu tenho certeza absoluta é que o steel frame e os outros sistemas de construção industrializada vão crescer, porque o desenvolvimento do nosso país hoje ele está totalmente vinculado aos sistemas construtivos e aos métodos de construção que o país vai aderir. Então, o nosso desenvolvimento vai passar por isso. A gente tem um déficit habitacional é absurdo que só tem como ser atendido com um sistema industrializado, não tem outra alternativa. exatamente. E o que eu noto também é em relação à mão de obra, né, que até comentário ali da precariedade da mão de obra, o pessoal que começa a trabalhar com estilo e que se capacita trabalhando com estilo e gosta e não quer voltar para alvenaria ou não quer voltar para outro sistema construtivo artesanal, né? Porque é uma obra limpa, é uma obra que permite que o profissional se valorize mais, é uma obra que ele é mais técnica, né? Ele entra para trabalhar e ele vê o gosto naquilo que ele está fazendo, que ele vê a produção dele ali, é um trabalho mais minucioso, ele vê como ele faz a diferença ali, tu vê o pessoal que trabalha nas obras, tu vê até pelo a maneira que ele chega, a maneira que ele sai, né? Não tem aquilo de. Eu até estava falando com um cara que queria fazer, ele quer treinar uma equipe para trabalhar com estilo. Ele é pedreiro e ele quer só trabalhar com estilo agora. Então a gente vai ver se faz um treinamento. Ele vai começar na casa dele, ele vai fazer um segundo pavimento de estilo. E aí, a partir daí, a gente vai dar um treinamento para ele, ele vai começar a montar a equipe dele para trabalhar com estilo. E ele disse que ele ficou impressionado, que o pessoal, ele via, o pessoal estava tendo uma obra na frente da obra dele, em steel frame, ele viu o pessoal entrar e sair limpinho, né, todo organizado, com as coisas. E ele disse, mas não é possível, né, a gente sai daqui todo esgoelepado, fica virando concreto embaixo do sol, e eles, além de trabalharem mais rápido, saem da obra limpo, tudo organizadinho, né, todos com luvinha, EPI, tudo direitinho. E aí ele começou a ver, né? Eu gostaria de trabalhar assim também, eu me sentiria melhor. E depois que tu capacita, faz a capacitação dessa mão de obra, faz o treinamento, é uma mão de obra que tu rende mais e eles acabam ganhando mais, né? Cara, e isso eu acho que acho que dá para pegar um gancho massa aí, que é o seguinte, cara, para quem tem dúvida a respeito de desenvolvimento de mão de obra e que é difícil de encontrar mão de obra para trabalhar com o sistema e tal, obviamente que vai ter que existir uma capacitação dentro disso, né? Vai ter que treinar alguém, assim como tu treina um pintor que nunca pintou a começar a pintar. Até Mas os profissionais. de, de tu ter uma má impressão na obra, né? Como a gente vê obras de estilo que foram mal executadas, ou por falta de capacitação, ou por falta de conhecimento, né?
e que começa a dar problemas e o pessoal já atrela, é de steel frame, tá dando problema porque é de steel frame. E não é isso. Se a gente for fazer uma obra de alvenaria mal feita, se tu errar o traço do teu concreto, se tu botar uma ferragem subdimensionada, tu vai ter os mesmos problemas. Mas aí parece que o pessoal acha que é normal, entendeu? Eles enxergam aquilo ali, mas eles não se atêm tanto àquele problema quanto se eles veem, por exemplo, uma infiltração numa obra de steel frame. Que, claro, o steel frame te mostra é uma das vantagens, se tiver um problema de infiltração, ele vai te mostrar na hora. Tu não vai ter aquela parede ou aquela laje absorvendo toda aquela água e te mostrando não sei quanto tempo depois, através de um reboco estufado ou através de uma lâmpada queimada, porque passou pela tubulação elétrica e foi mostrar na lâmpada. Quando essa infiltração aparecer na obra de alvenaria convencional, tu pode ter certeza que a tua laje já está extremamente molhada. A tua laje, a tua parede já está com aquilo saturado de água. Ao contrário que no steel ele vai te mostrar na hora. Então muita gente pensa, ah, não, deu uma infiltração, é problema do steel. Não é, né? Vai ser problema dos fatores inerentes ao processo. Acabamentos, impermeabilização, que tu tem, funilaria, né? Calhas, capas que tu tem em qualquer obra. Na obra convencional, no sistema convencional, tu tem os mesmos elementos, tu vai ter também os processos de acabamento, tu vai ter também a infiltração, tu vai ter que fazer uma impermeabilização, mas tu não vai ver com toda aquela rapidez. Vai te aparecer, sei lá, se for aparecer no reboco, ou quando tu vê tu tá com aquela tua casa úmida, problema com ácaro, problema com bactéria, porque tem uma casa com as paredes saturadas de água, mas tu não tá vendo. Ou se tu vê, de repente, um reboco estourando, um papel de parede soltando, tu acha que é normal. Ah, é que Pelotas é muito úmido. Não é o fato da cidade ser úmida, é o problema no sistema construtivo. Aquele sistema construtivo não evoluiu. Não evoluiu junto com todo o resto do mundo. Ele segue como é utilizado, sei lá, há 50, 100 anos atrás. É a mesma coisa, pode ter mudado. Ah, agora a gente tem cimento cola, antes não tinha cimento cola, mas são poucas variáveis. O tijolo não mudou, o tijolo não passou a ter um elemento isolante, né? O cimento não mudou, tu não teve uma brita diferente, né, que vai te entregar um maior isolamento térmico, acústico, o que for. Tu não teve nenhuma inovação em nenhum desses elementos, tá tudo igual. O pedreiro que trabalha ali é o mesmo pedreiro que trabalhava há 50 anos. Ele já é bitolado com aquilo, ele já constrói da maneira que ele constrói, e para ele é aquilo ali. Tanto que muitos têm resistência ao método construtivo industrializado, né? Tu vai mostrar aqueles mais antigos, que já trabalham muito tempo com a vila, ah, isso não vai funcionar, ah, porque eu trabalho não sei quanto tempo em obra, eu sei que isso não vai funcionar, tem que ser assim. Não é que tem que ser assim, é porque aquilo é o que ele sabe. Ninguém ensinou para ele de outra maneira. Então ele Exatamente, sabe, ele não exatamente. vai dar um tiro no pé dele dizendo que tem um sistema melhor, mas que ele não foi treinado para aquilo e que ele não recebeu capacitação para trabalhar daquela maneira. Exatamente. Não, cara, e eu realmente acho que a mão de obra, obviamente que ela tem que ser treinada, né? Mas eu acho que um bom carpinteiro, um bom pedreiro, um bom gesseiro vai entrar dentro de uma montagem de steel frame, vai participar de talvez de uma obra, de uma montagem, e já vai pegar toda a mão da montagem, entendeu? Óbvio que tem recursos que tu vai aprendendo, tem recursos que tu vai dominando, tem coisas que tu vai melhorando, mas cara, o aprendizado de uma obra para um cara que já tem essa expertise é muito mais fácil. É muito mais fácil montar uma parede em steel frame do que armar uma forma de madeira para uma concretagem, sem dúvida nenhuma. Vai concretar. A gente utiliza madeira, que depois é reaproveitada para outras formas, mas ela tem uma vida útil, né? Ela vai ser reaproveitada 2, 3 vezes, e depois tu faz o que com ela? Lenha. Exatamente, exatamente. Lenha, bem isso. Tudo que tu comprou de madeira para fazer a forma de uma casa. Quase dá para fazer uma outra casa de madeira, né? Não, eu fiz uma observação esses dias que toda o aço que se utiliza para dentro de uma obra convencional, todo o aço que tu utiliza, se tu pegar todo aquele peso de aço, transformar ele e alterar a forma da composição, em vez dele ser de vez dele ter a seção que tem uma barra, um vergalhão, e tu transformar ele numa seção de perfil de steel frame, de montante, enfim,
todo o peso de aço que tu tem numa obra convencional, tu transforma ele exatamente na mesma quantidade de aço que tu utiliza numa obra em steel frame, certo? E tô para te dizer mais, se tu pegar toda a madeira que tu utiliza numa obra que não tem volta, tu faria também toda a casa de steel frame, porque a gente utiliza elementos estruturais de madeira. Então, cara, eu acho que a gente está aí numa onda que não tem volta mais. E, cara, tá sensacional o papo aí, Carol, mas eu acho que a gente tem mais uns minutos aí só. Eu vou pedir para É, tu pode- deixar o teu recado final. Vou pedir para tu deixar o teu recado final aí, dar o teu adeus, teu tchau, tchau, até mais. E eu vou ficar aqui com uns minutinhos só para também me despedir e a gente vê se marca outra aí em breve, se Deus quiser. Tá bem, Léo. Muito obrigado pelo convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Sabe muito bem disso, que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, apaixonado pelo estilo. E suspeito, né? Porque para mim a construção que existe é essa e é só essa. Eu não penso em construir de outra maneira, e eu acho que isso, cada vez que vai entrando mais na cabeça das pessoas, as pessoas vão se abrindo para isso e vão ver, né, que a gente estava fazendo antes, por que a gente demorou tanto para fazer isso e chegar nesse ponto. Então, a gente deixa. O Léo, né, tem a página dele no Insta, que vocês conseguem acompanhar nossas obras. A gente trabalha em conjunto em várias obras e consegue acompanhar o passo a passo. Ele faz um trabalho bem legal ali, explicando todos os elementos, né? Ele bate bastante naquilo. Então, quem quer aprender, tem como aprender, né? Não tem aquela desculpa de não tenho material, não tenho conteúdo, tem como aprender. E a gente quer incentivar cada vez mais o pessoal da área e também o pessoal que não é da área, que está pensando em construir ou que quer só conhecer, né? A nos acompanharem. Eu não tenho um perfil profissional, mas acompanho o serviço do Léo e às vezes também coloco bastante no que eu estou trabalhando, das obras e tal, nos stories. E é evolução, né? Eu acredito nela e acho que cada vez mais é o que vai crescer. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite, para a gente ter trocado essa ideia aí. Fica já o convite para uma próxima, daqui um tempo mais, se a gente puder fazer. Cara, queria te agradecer mesmo, assim, ó, mesmo, mesmo. Muito obrigado. Obrigada, eu Cara, eu vou encerrar aqui, porque senão a gente vai cair. E, cara, respondendo só essa questão aqui do Fabrício, que o Fabrício comentou que a exigência pela qualidade final do produto está cada vez maior por conta do cliente. Realmente, cara, eu acho que o steel frame, por ter uma promessa de ser um produto muito bem resolvido, o cliente também acaba exigindo que ele entregue um desempenho extremamente superior. Então, eu acho que quando ele vê qualquer tipo de defeito no steel frame, ele pensa, ah, tá, pô, mas isso não é o sistema perfeito? está Por que preparado, está acontecendo isso? gente. Exatamente. E então, cara, mas é a gente se preparar. A perfeição ela vem com a prática, a perfeição ela vem com a repetição e com erros e acertos. Mas é nítido que a possibilidade de se chegar ao mais perfeito possível de uma edificação é dentro de um sistema de construção industrializado, sem dúvida nenhuma. E estamos caminhando para lá. É isso aí. Carol, fechou? Galera, muito obrigado quem acompanhou aí até agora. Terça-feira tem mais, então fica ligado com a gente aí. Eu tô com a ideia de fazer uma live aí, de repente, só para perguntas e respostas, de repente, mais para frente, aí não sei, vou pensar num dia. Mas, galera, queria agradecer aí quem acompanhou e até terça-feira. Fica ligado aí que a gente vai estar informando vocês através do Instagram, através das redes sociais aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do que a gente tratou hoje, é só me mandar que eu vou estar respondendo, ou pode mandar para a Carol também. E é isso aí, galera. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Falou, Carol. Beijão, valeu. Obrigada, até mais.